Alô, meu amigo da Paiquerê, bom dia. Mais uma vez estamos aqui no sábado no nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial. Aliás, já estamos nos últimos sábados do ano de 2023, já fazendo aquele balanço com as diversas e principais secretarias da administração. Lembrando que você já está conosco através da 91,7, só com som, ou com som e imagem, através do YouTube ou através do Facebook, Paiquerê 91,7. Mais uma vez conosco aqui, Lino Ramos. Tudo bem, seu Lino? Bom dia. Tudo bem, JB? E a gente vai falar de saúde neste sábado especial. E saúde é aquela história, né? Por mais que você leve adiante, sempre está precisando de alguma coisa. Então a gente vai saber, E como? né, nesse final de ano, como está a demanda e o que nós temos de planejamento. É verdade. E olha como passa o tempo, né? Nós estamos no último sábado do mês de novembro. Já o próximo já estaremos no último mês do ano. Por isso, hoje a gente recebe com alegria aqui mais uma vez, secretário de Saúde, Felipe Machado, já várias vezes conosco. Tudo bem, Felipe? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Jota, bom dia, Lino, bom dia a dia. todos os ouvintes que nos acompanham pela rádio ou através do YouTube. Sempre uma satisfação estar aqui falando com vocês, já para finalizar o ano, né? Como o JB colocou, muito rápido novamente esse ano passou, um ano de muito trabalho, muitas conquistas, muitos avanços, mas ainda a necessidade de algumas melhorias em algumas áreas que nós temos essa ciência e estamos trabalhando para que isso aconteça, e aqui vamos falar a respeito de tudo. É verdade. Bom, a sua secretaria teve ao longo, não é, desses dois mandatos da administração do Marcelo, teve problemas seríssimos, não é? Os 2 anos da pandemia, não é, foram 2 anos, assim, terríveis. Eu acho que nesse aspecto, esse segundo período, ele é melhor, claro, Sim, né, sim. sem dúvida. Mas e o maior desafio deste ano, qual foi, ô Felipe? Justamente retomar todas as ações que ficaram paradas, JB, em relação à pandemia, né? Em especial os atendimentos eletivos. Nós ficamos aí 2 anos sem atender a população nas suas necessidades de consultas médicas eletivas, cirurgias que tivemos que suspender para garantir os leitos durante a pandemia. E quando retornamos à pandemia, começamos novamente a fazer os mutirões de consultas, de cirurgias. Devemos publicar ainda esse ano um chamamento público para atrair hospitais particulares. A gente observou alguns hospitais particulares que têm ociosidade no seu centro cirúrgico e poderia atender em determinados momentos essa demanda de cirurgias eletivas. Eu conversei com alguns proprietários desses hospitais, de algumas especialidades, e nós conseguimos chegar em um consenso aí de publicar uma convocação para que eles possam participar. E paralelamente a isso, né, também os mutirões de consulta. Nós estamos fazendo nas nossas estruturas, na policlínica, fizemos de ortopedia, vamos fazer na sequência um de cirurgia geral para atender essa demanda que ficou aí durante a pandemia sem a possibilidade de ser atendida. Secretário, até o final do ano, o que ainda é preciso fazer para fechar o planejamento de 2023? Durante 2023, a gente planejou algumas ações e eu acredito que vamos conseguir concluir as etapas de planejamento. Não necessariamente a ação propriamente dita, mas o planejamento é que ela se iniciasse ainda em 2023, como, por exemplo, muitas reformas, né? Nós, desde o início da administração do prefeito Marcelo Bellinati, já reformamos 45 unidades de saúde. E o nosso projeto é que todas passem por reforma até o final de 2024. A pandemia acabou encurtando um pouco o nosso prazo. Durante a pandemia nós não fizemos nenhum tipo de reforma e agora temos algumas que estão em curso, como a unidade básica do Guanabara, a unidade básica de saúde do Vila Nova. Recentemente entregamos a unidade básica de saúde do Três Bocas, e outras devem iniciar ainda esse ano. Chefe Newton, Guaravera, Irerê, a UPA do Jardim do Sol, que é uma reforma muito importante, que na verdade vai precisar reconstruir aquela unidade lá, né? Quando foi feita não tomaram os cuidados necessários e nós vamos precisar reconstruir, além das 3 novas UPAs, que a nossa expectativa é que a gente consiga iniciar as obras
ainda no mês de dezembro. Bom, nós vamos conversar, aliás, até individualmente, Sim, a né, respeito de tudo sobre cada isso. uma para explicar Exatamente. pro ouvinte, né, para ele saber principalmente da região. Mas uma questão que me parece importante, depois da pandemia ou na sequência, não só em razão da pandemia, também da mudança de governo, tem havido um aumento de pessoas, de pacientes procurando serviço público? Sim, Tem, muito, é muito. mesmo, é? Nós notamos isso, e não só aqui em Londrina, né? Isso acabou sendo um reflexo da pandemia como um todo. A pandemia trouxe alguns reflexos fora da área de saúde, né? Uma crise social, econômica, as pessoas perderam o emprego, e aí é natural que elas deixem o plano de saúde e migrem para o Sistema Único de Saúde. Nós percebemos um aumento na procura das nossas unidades de pessoas que antes não frequentavam, de pacientes que vieram desta demanda pós-pandemia, que antes tinham um plano de saúde, mesmo que um plano participativo, que tivesse acesso ali às consultas, exames, hoje estão utilizando o sistema de saúde do município. Então, nós sentimos na pele esse aumento aí no final de 2022 e em 2023. Bom, secretário, falando sobre a questão das reformas, talvez a UPA do Jardim do Sol seja, pelo menos agora, o grande desafio. E como está o processo? Grande desafio, Lino. Nós fizemos uma licitação em outubro e veja a dificuldade que é a administração pública. Às vezes as pessoas não entendem isso, acham que é muito simples ir lá e reformar. Nós temos o dinheiro já em caixa, separado, uma obra ali que vai ser algo em torno de 2 milhões de reais. Tínhamos feito uma licitação e nenhuma empresa havia apresentado proposta. Republicamos o edital de licitação e aí nós tivemos 6 propostas. E por incrível que pareça, nós analisamos as 6 propostas das 6 empresas e elas não cumpriam em determinados itens o requisito. Então, nós fizemos análise das 6 e agora a Secretaria de Gestão Pública está convocando elas novamente para que elas possam apresentar a documentação para ver se ainda há a possibilidade de salvar essa licitação. Se dentro da legalidade, dentro do que nós podemos fazer, se há essa legalidade. É uma obra muito específica, é uma obra de engenharia que tem a ver com a recompactação do solo, com parte estrutural, então não é qualquer empresa que faz. Nós tivemos um caso semelhante, não sei se vocês vão se lembrar, lá no Jardim Ideal. O posto de saúde do Ideal também teve um problema no aterro e desceu, cedeu a estrutura e nós tivemos que fazer um calçamento lá e foi difícil a gente achar uma empresa especializada para conseguir fazer. Agora a UPA é muito maior a obra, né? A parte de trás ali da farmácia, onde é o refeitório dos servidores, ela vai ter que ser demolida para compactar o solo e aí a gente fazer novamente. Então nós estamos nessa expectativa. Quer dizer, a gente pensava que o único problema era um local para Não, sair de lá. não, não é, Então não é. o problema é lá e O problema é as empresas, né? A gente faz a licitação, não posso eu sei. contratar diretamente, as empresas apresentam a documentação. Quando a gente vai fazer análise individualizada de acervo, de capacidade técnica, de balanço financeiro, muitas não cumprem o que a própria licitação previu. Então, ou eles não leem o edital, ou às vezes apresentam o documento e falam, eles não vão se atentar. E aqui a nossa equipe técnica ela é muito detalhista. Isso é justamente para salvaguardar o interesse público, né, e que as obras aconteçam da melhor maneira possível. Então, nós estamos nesse entrave em relação à licitação. Por enquanto, continua funcionando ali de maneira precária. Por enquanto, continua funcionando ali na unidade do Jardim do Sol. Nós temos alguns prédios em vistas, e particularmente 2, um ali na Avenida Bandeirantes, que é um lugar que já atende um serviço de saúde, então é o lugar mais pronto, né? Já tem estruturas de consultório, de recepção, é climatizado, precisaria fazer pequenas adequações. E o outro que nós vimos que daria na metragem, no espaço físico, é a antiga Igreja Universal, ali na não, Benjamin, bom, na é que você não Coquintino. lembra disso. Quando eu falo ali da Benjamin, eu lembro da Hermes Macedo. Hermes Macedo, eu lembro, era menininho novo, mas eu lembro, a antiga Hermes Macedo. Exatamente, Então, Hermes Macedo. Ali é grande, né? Ali é um eles espaço. dividiram, né, ali em sim. 3, me parece que alugaram uma parte para uma academia, vai ter uma igreja, mas ainda assim o espaço que ficou, dado o tamanho daquele complexo, nos atenderia de uma forma até adequada, né? Então a gente só está vendo agora essa questão, fizemos na última semana a avaliação do local, do imóvel pela nossa comissão, ver se os valores vão ficar
dentro dos valores de mercado para aí a gente fazer a celebração do contrato com uma desses dois locais. Agora, secretário, no momento em que sair a licitação, vai ser fundamental uma fiscalização ali, pedir para a Secretaria de Obras, eu acho que a própria Secretaria de Saúde também, porque foi um absurdo, um crime que foi É feito verdade, com JB. aquela É obra do verdade. Jardim do Sol, não é, É verdade. secretário? Ela foi entregue, se eu não me engano, em 2014, em setembro de 2014, e já em setembro de 2014, os servidores apontavam essa necessidade de uma revisão, porque falavam, olha, começou a trincar as paredes, e aí começou a aumentar esses trincos para rachadura, e hoje tem determinados locais lá que você coloca a sua mão, dado o tamanho da rachadura. E nós implantamos desde 2017, sem prejuízo à fiscalização dos engenheiros da Secretaria de Obras, que fazem a medição, toda a parte técnica, uma equipe da saúde que faz esse acompanhamento. Então nós temos uma equipe com engenheiros, com arquitetos, com técnicos, que estão todo dia nas nossas obras. Os engenheiros da obra não conseguem ir todo dia, porque tem mais obra para fiscalizar. Mas a nossa equipe está todo dia nas obras, monitorando, acompanhando e fazendo os relatórios. Recentemente, lá desceu uma enxurrada dentro Sim, da UPA, sim, não é? sim. É por conta disso, né? Como o solo cedeu, abriu a cobertura, né? Então Meu Deus. fizeram umas frestas lá gigantes. Então, quando chove, em determinados problemas, a gente não conseguiu corrigir. Ô, secretário, e apesar, em razão dessa demora, o valor da licitação permanece o mesmo? Permanece o mesmo. É algo em torno de 1.600.000 e Uhum. pouquinho, É né? uma etapa só, A né? primeira etapa, lembrando que isso é só para corrigir a parte estrutural. E, paralelamente a isso, quando iniciar a parte estrutural, nós também vamos vir, em determinado momento, de forma concomitante, conjunta com a outra parte da reforma, que aí é a substituição de piso, a parte elétrica, hidráulica, climatização, substituição de móveis, equipamentos. E eu calculo ali que, depois de pronto, algo em torno de 6, 7 milhões de reais para aquela obra. Bom, e ainda falando em obra, né, que estava sendo realizada e ainda continua, lá na usina Três Bocas, a UBS tinha uma obra pequena, lá é uma rampa, não ficou pronta ainda? Ficou pronto, entregamos na última segunda-feira, inclusive. Aleluia. Na última segunda-feira a unidade voltou a atender lá a comunidade, realmente acabou passando um pouquinho do prazo, foi necessário fazer alguns ajustes ali no projeto inicial, em especial por conta da segurança, porque ele é uma rodovia, né? Então a gente acabou fazendo a rampa, mas foi necessário mudar algumas coisas do projeto inicial, mas conseguimos superar essa etapa e agora a obra entregue com acessibilidade, a comunidade lá do Patrimônio Três Bocas sendo atendida no local. A Vila Nova. Vila Nova, a previsão de entrega é agora em dezembro. Então, Já? já agora em dezembro. Acredito que a empresa deve terminar aí em torno de 10, 15 dias, e aí nós temos um espaço mais de uns 10 dias para montar os móveis. São todos móveis novos, planejados, né? Então a gente acredita que até o dia 20 de dezembro ali vai entregar para a comunidade. Ali foi mais tranquilo em razão da Foi, igreja, exatamente, o né? santuário lá, o Padre Rodolfo, a É, equipe muito generosa com a gente, prontamente cedeu um grande espaço lá para que a gente pudesse usar nesse período de reforma, então não tivemos maiores problemas em relação a isso. A equipe que vai atuar ali também já está definida? Vila Nova? É, É a mesma é a equipe, mesma né? A equipe, equipe né? volta lá, está atendendo agora a comunidade na igreja. A partir de dezembro, volta lá com a unidade novinha. Lá a gente conseguiu fazer algumas adequações, uma pequena ampliação para melhor atender a comunidade. Vai ficar bem bacana lá. E você falou quais são as duas que estão para terminar também? Guanabara, Guanabara, isso, Guanabara, Vila Guanabara. Nova e Três Guanabara Bocas. começar. Guanabara também agora em dezembro. A empresa já está finalizando. Ali foi uma intervenção um pouco menor, mais de manutenção, mas é importante que faça essas manutenções, Jota, para que quando a gente for reformar não fique tão caro. Né? Quando nós iniciamos em 2017, tinha unidades caindo no pedaço, que nós tivemos que investir muito dinheiro. Então essas reformas corretivas, elas são mais baratas e justamente previne que a unidade chegue em situações como nós pegamos várias aí durante a administração do prefeito Marcelo Bellinati. Bom, o senhor citou as 3 novas unidades, que são novas UPAs, né, construídas em parceria com o governo do estado. Como está esse processo? Também já teve a licitação, uma licitação que teve bastante proponentes, Mas bastante deu certo. propostas. Estão avaliando os documentos, então, como um rol grande de documento, a licitação foi no final de outubro. Das três. Das 3, foi uma licitação com 3 lotes diferentes.
E pelo que me passaram, uma empresa de São Paulo, uma empresa de Londrina e uma empresa de Apucarana. Cada uma é responsável por um lote. A obra está fazendo avaliação dessa documentação e a nossa expectativa é que consiga fazer isso aí dentro do mês de novembro, no máximo no início de dezembro. O prefeito Marcelo Bellinati, junto com o governador Ratinho Júnior, o secretário Beto Preto, vir aqui para dar a ordem de serviço. São 3 obras importantes, porque, infelizmente, quando a gente analisa, Jota e Lino, a disposição dos nossos serviços de urgência hoje do município está tudo voltado para a Zona Oeste. Você pega a UPA do Jardim do Sol, a UPA do Sabará e o Pronto Atendimento Leonor, eles têm diferença de 5 quilômetros de um para outro. E, por outro lado, a região leste não tem nenhum aparelhamento de saúde, a região sul tem União da Vitória, mas até às 11 da noite, e via de regra a população não busca União da Vitória, mas quem é ali do entorno, né? E na Zona Norte, que é a maior região da cidade, só tem o Maria Cecília com uma estrutura muito acanhada que funciona até 1 da manhã. Com essas 3 novas UPAs, nós vamos corrigir esse problema Fecha o histórico. ciclo. Fecha o ciclo. Uma UPA em cada região da cidade, com grande capacidade de atendimento. Essas UPAs aí a gente calcula que atendam seguramente entre 300 e 350 pacientes. Só É aí mais são ou menos o mesmo tamanho do do Leonor. Sabará? Do A do Leonor. Leonor. É 1.000 metros quadrados. Então ela é um pouquinho menor do que essas UPAs. São 1.000 metros quadrados de construção, 3 a 4 consultórios, sala de observação, enfermaria, hidratação. Tem tudo que uma UPA, raio-x, exames de laboratório, só que uma proporção um pouco menor do que a UPA do Jardim do Sol. Ainda vai dar tempo nessa administração de terminar e de já fazer funcionar? Vai, vai, Contratar vai. os profissionais? Nós estamos nesse planejamento concomitante, né? Novos concursos previstos para o ano que vem, dos cargos generalistas, como enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Os auxiliares administrativos, que a gente chama técnico de gestão pública, tudo está em curso para até o ano que vem a gente conseguir publicar. E as obras, elas têm um cronograma aí de entrega de 10 meses. A gente começando em dezembro, a gente até outubro do ano que vem consegue entregar para a comunidade e já colocar em funcionamento. Agora, já aproveitando então para falar de concurso público, vocês estão pensando em fazer um concurso específico para essas novas unidades ou há necessidade já de se pensar num concurso maior em razão do volume de aposentadorias, etc? Não, nós vamos fazer um concurso maior pensando em toda a rede, né? Lembrando que nós fizemos um concurso que desde 2012, 2013 não tinha concurso na Secretaria de Saúde. O prefeito Marcelo Bellinati fez, nós homologamos em maio e já começamos a convocação. Mas esses voltados para as unidades básicas de saúde, cargos de saúde da família, né? E agora nós enxergamos essa necessidade de olhar a rede como um todo e vários outros locais prioritários também. Por isso que os cargos vão ser de enfermeiros de 30 horas, técnicos de enfermagem de 30 horas, que é aquele profissional que pode atuar em qualquer lugar da Secretaria de Saúde de acordo com a nossa necessidade. Então vamos ser contempladas as UPAs, a maternidade, os outros serviços que nós temos, como os CAPs, internação domiciliar, com esse novo concurso. Durante um determinado período, houve muita reclamação, problema de pessoal, principalmente de médicos, de pediatras. Melhorou a situação? Resolvemos, nós resolvemos. É. Lembrando que a administração do prefeito Marcelo Bellinati, Jota, desde o início contratou 300 médicos. É muito médico. Quantos médicos tem hoje? Agora a gente beira os 600. É muito Na médico. saúde de Londrina. Só trabalhando na Secretaria de Saúde, considerando os concursados e aqueles que a gente contratou de forma complementar, que está lá atendendo a população, que é o objetivo. É muito médico. Nós assumimos aqui, as UPAs tinha 2 médicos de plantão quando tinha. Hoje tem 8, às vezes a gente deixa 10. O pai tinha 3, 2, hoje a gente consegue deixar 8 médicos também. As unidades de saúde, os postos de saúde, que tinha médico só de manhã, 3 vezes por semana, hoje todas as unidades têm médico durante todo o seu horário de funcionamento. Ainda em determinados momentos, a gente encontra a necessidade de uma ampliação. Mas, por exemplo, a UPA do Jardim do Sol e a UPA do Sabará, elas foram projetadas para 5 consultórios. Tem dia que a gente deixa 10 médicos. E aí não tem mais onde pôr médico. A gente deixa um médico atendendo a enfermaria e sala de emergência. E na parte da frente, a gente transforma tudo que tem de sala em consultório. E às vezes ainda Às vezes enrosca, como? porque você veja, às vezes a gente atende 600 pessoas em um dia, passando por consulta médica. E essa pessoa dificilmente é liberada do consultório. Ela passa por consulta e aí
médico pede um exame ou dá um medicamento e reavalia. Então, são mais de 1.000 consultas em uma unidade em um único dia. A título apenas de curiosidade, você tem conhecimento quantos médicos tem, por exemplo, um hospital grande como a Santa Casa ou HU? No pronto-socorro, de 2 a 3 médicos, é uma dinâmica diferente, né, mas os pronto-socorros e os pronto-atendimentos particular, quando muito 4 médicos, né. Então se a gente pegar que a gente tem 8 em cada UPA, dá 16, 4 no Leonor dá 20, 2 no Maria Cecília, 22, 2 no União da Vitória, 24 e 6 no SAMU, são 30 médicos no mínimo e 8 no PAI, 38 médicos de plantão só na rede municipal, nas nossas unidades de urgência e emergência. É muito médico, é muito médico. Pelo relato que o senhor fez, esse próximo concurso ele terá um número alto de vagas, pelo jeito. Vai ter um número alto. Na verdade, talvez o número de vagas não Hum. seja tão alto, né? Porque a gente precisa adequar as vagas do edital com os orçamentos disponíveis que a gente tem, mas a perspectiva é que haja sempre ampliação. Então a gente vai publicar o edital com algumas vagas, e aí vai ampliando de acordo com a liberação do orçamento, de acordo com as nossas necessidades, porque os concursos eles normalmente são válidos por 2 anos, Uhum. podendo ser prorrogado por mais 2. Para os próximos 4 anos a gente poder utilizar esse cadastro aí. E o orçamento, então, vai ser preciso também crescer para o ano que vem? Sempre cresce, né? O Hum. orçamento da saúde teve um ganho real de mais de 80% desde que o prefeito assumiu a administração, né? Nós tínhamos um orçamento com um pouco mais aí de 300 milhões, 350 milhões e ele chega a 800 agora. E descontando inflação, essas coisas que os economistas fazem as contas lá de ganho real, é mais de 80% que a Secretaria de Planejamento sempre nos passa isso. Aliás, são as 2 secretarias que mais têm, né, Saúde e educação. saúde e Saúde e educação, né, educação. secretário? Nós estamos investindo 28% do orçamento da prefeitura em saúde. Quando constitucionalmente, né, a lei diz que tem que investir no mínimo 15. Então, a prefeitura de Londrina quase dobra o aporte para que a gente possa garantir todos esses serviços, né? E cresceu muito a nossa rede de atendimento. Ao passo que a gente aumentou a demanda de médico nas unidades, também a necessidade da equipe de retaguarda, porque o médico não faz o atendimento sozinho, né? Eu precisei aumentar o número de enfermeiro, de técnico de enfermagem, a escala do laboratório, as ambulâncias do SAMU que rodavam com 2, hoje a gente roda com 11 ambulância, e ainda assim, em determinados momentos, a gente acha que é preciso ampliar, inclusive nós pedimos agora no PAC, que abriu lá, ampliação da frota do SAMU para mais 2 ambulâncias, para que a gente consiga atender a demanda que bate a porta, e é muito dinâmica tudo isso, né? Falar em demanda, secretário, recentemente nós tivemos aí mais um pico, né, de atendimento nos hospitais. Como está a estrutura hospitalar no município? Claro, por meio do SUS, né? Vem dando conta? Quais são os gargalos aí que têm dificultado a vida de vocês? Olha, Londrina tem uma rede hospitalar que é difícil você achar um município no Brasil que tem Uhum. ali, de leitos especializados, grandes hospitais como Santa Casa, Evangélico, Hospital do Câncer, Hospital Universitário. Hospital Universitário, quando nós assumimos, eles tinham 200 leitos. Agora, me reuni recentemente com a superintendente Vívia, passa de 450 leitos. Olha o tanto que cresceu nesse período. O governo do estado investiu muito no hospital universitário. A pandemia acabou deixando esse legado de muitos Exato. leitos, né, ampliados. Mas Londrina atende uma população de 2 milhões de habitantes. Nós atendemos aqui 5 regionais de saúde. Então, em determinados momentos, a gente acaba superlotado por conta dessa demanda crescente e tem especialidades que não vai ter no município pequeno. Sim. Vai vir para cá, para Londrina, que é E referência. vem E para cá, né, vem. vem para cá, Os né. municípios dificilmente conseguem se organizar para atender toda a demanda, não tem UTI, ou quando tem UTI, às vezes não tem um especialista, ou quando tem UTI, tem o especialista, não tem hemodiálise, e acaba recaindo aqui nos nossos hospitais que atendem e acolhem todo mundo, mas em determinados momentos a gente observa os pronto-socorros sempre cheios. Essa é a grande demanda, né? O problema do pronto-socorro, que é a grande dificuldade, e continua sendo, inclusive, né? Continua sendo, é a porta de entrada, né? Porque Uhum. quando o doente chega, o SAMU traz o doente, ele vai parar ali primeiro no pronto-socorro para passar por uma avaliação e aí definir se interno ou se não interno. O que a gente às vezes esbarra? O SAMU pega,
o hospital avalia o paciente, não é caso de internação, ou não é caso de internação para aquele hospital de alta complexidade. Só que a gente não consegue devolver o paciente para a origem. A gente não consegue devolver para um hospital de menor complexidade, porque também às vezes está lotado, às vezes não tem condição de conduzir o caso, e aí esse paciente acaba ficando ali no pronto-socorro até se ter o caso resolvido. Nós tivemos a informação sobre uma mudança no atendimento, não sei se fechamento de uma ala do Hospital do Coração. Isso influencia ou não? Não, Tem não, não, assim, a primeiro momento não, respondendo porque não é um hospital que atende SUS, mas eu também tive essa informação que me parece que a unidade da Paz Lemes iria deixar de atender a Unimed. Exato. O nosso receio é que eles deixando de atender a Unimed com a dificuldade de se criar leitos da noite para o dia, os hospitais filantrópicos também passem a ter dificuldade de absorver esses pacientes da Unimed, porque são clientes que vão ter que socorrer ali. E isso impactar no Sistema Único de Saúde, que é para todos, né? Então, a princípio, nós não sentimos nenhum movimento que impacte na rede do SUS. E eu até tenho conversado com alguns diretores da Unimed, dos nossos hospitais, eles têm se organizado para ampliar a estrutura, né, que é um financiamento diferente, uma pactuação diferente entre a operadora e o hospital, para atender, porventura, se preciso, essa demanda que vai migrar do Hospital do Coração. E até a construção, não é? De um A Unimed está hospital, não é? construindo isso, a Unimed está construindo projeto avançado, construtora aqui de Londrina que vai realizar a obra lá, então a gente está nessa expectativa que ano que vem, pro final do ano, a gente já tem esse hospital aí em funcionamento, que daí, teoricamente, resolveria todo o problema da Unimed. O hospital filantrópico não pode priorizar o particular da Unimed em detrimento do Não, SUS, não né? pode. Eles têm contrato com a gente, tem o número de leitos contratados, o número de procedimentos, então eles não podem e não vão fazer isso, né? Nós temos auditoria nos hospitais e os hospitais nossos são Às parceiros, vezes né? atende até um número É maior, é o exata via inverso, de né? regra, o que É o acontece inverso. é o inverso. Nós avançamos É. nos leitos particulares. Você pega o ICL hoje, que é filantrópico, ele tem 95% do SUS. Santa Casa, quase 80%. Evangélico, beirando 70%. Então, todos eles cumprem. Com sobra a filantropia, e muitas vezes a gente acaba usando os leitos que poderiam ser da... Aliás, esses hospitais agora estão tentando encontrar uma forma de receber um pouco mais de particulares, de convênios, para se sustentar, E porque o para isso, pagamento do exatamente. SUS para eles é E terrível, né, para nós é secretário? interessante que eles consigam fazer isso, porque é como o JB colocou, esses recursos de particular, de convênio, acabam sendo revertidos na manutenção do hospital para o SUS, né? Então a gente vê com bons olhos que eles ampliem o atendimento particular, porque consequentemente nos garante aí uma tranquilidade maior em relação à manutenção dos nossos leitos. Bom, secretário, nós temos que entrar em outros assuntos, Claro. mas ainda sobre o atendimento. Problema de medicamentos, a farmácia está atendendo, está com tranquilidade. De vez em quando De vez em quando acontece, não acontece, é? e eu vou dizer o porquê acontece. Nós, uma das determinações do prefeito Marcelo Bellinati, quando assumiu, é que a gente resolveu esse problema de medicamento. Nós temos, se eu não me engano, 308 medicamentos que fazem parte da cesta básica ali, que o SUS oferece. E quando a gente assumiu, faltava 150, faltava metade. Então o paciente ia lá pegar um captopril para pressão, não tinha, omeprazol, não tinha os medicamentos básicos, né? E aí o que a gente fez? Um grande processo, um diagnóstico, por que faltava esses medicamentos, implantamos uma nova logística, se aproximamos da Secretaria de Gestão Pública, quem é que faz essas compras, e conseguimos resolver isso. Vez ou outra, nós identificamos problemas na indústria farmacêutica, que é a questão dos insumos, de matéria-prima, isso a nível mundial. E a gente tem observado que em alguns medicamentos isso acaba sendo constante. Então aí nós não conseguimos comprar, mas nós não compramos, a farmácia comercial não compra, outros municípios não compram, é aí que a gente identifica a falta, não mais aqueles problemas básicos que eram de falta de gestão em relação aos medicamentos. Vou falar de um problema fácil de resolver. Dengue. E pior que é fácil mesmo, Lino, não é difícil. Seria fácil. Seria fácil, né, JB? Exatamente, corrigindo bem, seria fácil. Apresentamos o último Lira aí, e olha, eu, falar a verdade, eu desanimo quando eu vou lá apresentar o Lira, porque se pegar o primeiro Lira que eu apresentei em 2017 e esse é exatamente igual.
muito pelo contrário, o que muda é o número de focos que a gente vem cada vez mais aumentando dentro das nossas casas. Então, o problema da dengue hoje, ele é pequenos focos que estão dentro das nossas casas. Nós temos feito um trabalho intensificado em pontos que a gente chama de pontos estratégicos, que são aqueles acumuladores que nós temos, que isso é preocupante, reciclagem clandestina, Nossa, que isso é preocupante. nem é mais clandestino, né, Já Londrina? tá se tornando meio que padronizado, né? Os ferrovelhos, enfim, nós chamamos esses de pontos estratégicos. Mapeamos na cidade, nós temos mais de 100 mapeados, e esses de 15 em 15 dias, nós temos uma equipe que vai lá. Porque a gente sabe que se não cuidar, ali é um grande potencial de foco. Vai, faz revisão, notifica, aplica o veneno. Agora, a grande maioria ainda são os pequenos focos nas nossas casas. O Lira tem mostrado isso. No prato de planta, bebedouro de água do cachorro, a calha, atrás da geladeira, e os índices chegam quase a 3% do Lira que nós apresentamos. Por uma época que nós tivemos aí, teoricamente, um período um pouco mais frio e sem chuva, é um índice alto, né? É um índice alto que, se a gente não tomar cuidado, há um fenômeno que pode acontecer, que é uma epidemia seguida da outra. A gente quase nunca viu isso. Nós tivemos uma epidemia grande em 2023, mas os nossos técnicos apontam para que a gente ligue o sinal de alerta para não correr o risco de uma epidemia de De novo. dengue em 2024, que seria muito ruim. E se acontecer uma epidemia seguida da outra, qual é o reflexo para a saúde das pessoas? É muito perigoso, né? Hum, Porque assim, nós temos 4 tipos de dengue, né? De sorotipo. E a hum. pessoa pode pegar no máximo um cada vez. Então, quem pegou dengue 4 vezes, teoricamente não pega mais. Mas cada vez que você adquire a dengue de um outro sorotipo, a tendência é que você tenha menos anticorpo e ela se manifeste de uma forma mais grave. Então, nós tivemos muita gente doente de dengue agora, né? Então, se o sorotipo que circular for diferente do que circulou agora, que é o que deve acontecer se tiver uma epidemia, nós temos muito mais gente suscetível às complicações da dengue. Sem falar que é um Deus nos acuda, a gente tem que mudar a unidade de atendimento, tirar posto de saúde que atende toda a comunidade, passar para referência só de dengue, atender aos sábados, atender à noite. Então, é um grande esforço que a administração pública tem que fazer para garantir que as pessoas sejam atendidas naquela necessidade, mas outras coisas importantes acabam ficando para trás. Agora é interessante, né, porque uma boa parte das pessoas não tem receio, não tem medo da Não dengue. tem É medo. que não viu uma dengue Pois é, hemorrágica, pois o é, problema de uma Exato. pessoa perder a vida por pois é. causa da Não, dengue, é não uma é? E como o doença, Lino falou, uma nós doença que não vamos sensibiliza, né? exato, Não, as exatamente, pessoas né. não. Enfim, e a gente está fazendo trabalho. Inclusive, o Ministério da Saúde veio a Londrina, nós participamos de algumas reuniões com eles, nós mudamos a metodologia aqui de ação, implementamos novas tecnologias, disponibilizamos tablet para os agentes, mudamos um pouco o processo de trabalho. Isso chamou a atenção do Ministério da Saúde. Então, eles vieram até aqui, depois a nossa equipe foi até Brasília fazer uma visita, uma reunião, junto com alguns municípios que eles escolheram a nível de Brasil, para que a gente possa ser piloto em algumas novas tecnologias que eles estão propondo. São 5 tecnologias que elas se complementam, e elas são utilizadas de acordo com o perfil de cada região. Então, a equipe está trabalhando, analisando essas 5 tecnologias, eles passaram os dados para a gente, para que a gente possa aí eventualmente ser um piloto do Ministério da Saúde aqui e, consequentemente, tentar evitar uma epidemia de dengue na cidade. O secretário, agora dentro do que foi colocado já, o que vem causando essa situação, o que nós temos aí de pior? Porque coloca Londrina como a campeã dos casos de dengue no Paraná. Na verdade, Lino, você pega Curitiba, não tem dengue, né? Ou não tinha. Outro perfil, Agora né? começou a aparecer dengue lá. Então, Londrina é a maior cidade. E, consequentemente, vai ser o maior número de casos pelo número de habitantes que nós temos se analisar de forma absoluta. Quando você faz o cálculo por 100 mil habitantes, que tecnicamente seria o mais adequado, aí nós não levamos esse título. Mas isso não é uma disputa, né? Para levar ou Claro. não o título, né? O que a gente precisa fazer é conscientizar a população, Melhorar né? a situação, né, porque o É, Paraná é o caso, Londrina, pois é. Maringá, Mari- mesma Foz do coisa, Iguaçu, Foz do tanto que Iguaçu e sofreram. Paranaguá, se bem que Paranaguá
Paranaguá, aquele Pois é, problema daquela Porto imundície ali no perto, porto, aquelas coisas é. ali, né, Pois aqueles é, é um mais depósitos de porcaria, difícil, mais né? Mais difícil, né. difícil Exato. de corrigir. Aqui a gente entende que se a população colaborasse um pouquinho, e nós estamos indo para a escola agora, Lino. Começamos, acho que há um ano e pouquinho atrás, um grande trabalho com a Secretaria de Educação para que a gente consiga conscientizar os alunos, para que, se não agora, mas que quando adultos, sejam adultos melhores do que nós, que a gente não fale de dengue daqui a alguns anos. Mas sabe, o secretário, nós falamos até aqui, falamos com a CMTU, eu acho que poderia encontrar uma forma, até foi citado na época, ouvintes citaram, no caso de Cambé, que tem um caminhão permanente para pegar entulho, só que no final da semana passada tiveram que fazer um mutirão, porque eu acho que só um caminhão não adianta. Mas Não. tem alguma coisa assim da prefeitura demonstrar isso diretamente: "Olha, não queremos lixo em lugar nenhum", ajudaria Com também, né. certeza. E esses mutirões que a gente faz, eles têm 2 efeitos. O primeiro efeito é o efeito prático da gente recolher Uhum. toneladas e toneladas de lixo das pessoas que viram potenciais criadores. E o segundo acaba tendo um efeito educativo, porque quando eles veem que a prefeitura está rodando, tá, eles É. acabam se conscientizando da necessidade, como mais ou menos o fumacê. Quando a gente passa o fumacê, as pessoas ligam o radar para falar assim: ó, tá feio a dengue, eu preciso cuidar do meu quintal, eu preciso olhar. Então nós estamos fazendo um estudo porque, via de regra, esses mutirões a gente faz com a ajuda da CMTU. E esses caminhões que a CMTU contrata, eles já têm outras finalidades, né, e outras atividades para fazer. A gente está Teria que ser tentando um trabalho da específico, saúde. né. Então a gente está tentando implementar isso É. e a nossa equipe está fazendo esse rascunho para ver se em 2024 a gente consegue de 4 a 8 caminhões da saúde, para quando necessário a gente fazer esses mutirões da saúde. Evidente que aí a gente solicita a parceria da CMTU e tal, mas a gente Aham. ter isso exclusivo, como você falou, E para permanente. permanente. Permanente, né. Permanente. E percorrer as principais regiões, não precisa É. percorrer a cidade inteira. A equipe aponta que o problema tá lá na Zona Norte, a gente vai lá na Zona Uhum. Norte. Porque até agora, né, secretário, o problema do mosquito Sim. estéreo, de coisa, isso aí nada. Sabe que, JB, eu me reuni com a empresa na última semana e os dados são dados bastante interessantes. Lá na região do Mister Thomas, gradativamente a gente vê a redução exponencial da circulação de mosquito, do número de ovos, porque a gente faz o monitoramento de tudo e da doença propriamente dita, né? Então, os dados que eles nos apresentaram é até o fim de outubro, então é julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses do projeto, né? A princípio é uma tecnologia que cumpre o que se propõe, mas aí a gente tem que analisar como ampliar isso. Só lá na região do Mister Thomas, 4 milhões de mosquitos foram soltos. 4 milhões. Se a gente ampliar isso para a cidade toda, com certeza a gente estaria falando de bilhões É, né. de mosquito. Exato. Não sei se seria viável para a cidade toda, mas é uma ferramenta que a gente coloca no radar. E quem apresentar algum sintoma pode procurar qualquer unidade de saúde? Nesse momento, qualquer unidade de saúde, as 54 unidades básicas, todas as nossas unidades de pronto atendimento, todas estão atendendo suspeitas de dengue. Bom, secretário, o Covid parece, puxa, deu aquela, foi o quê? Umas 2 semanas O atrás, que um é pouquinho mais, deu uma elevada no Paraná todo, eu Todo. me lembro, Curitiba, nós falamos, depois voltou à normalidade, né. Nós tivemos, se analisados os dados de setembro e outubro em relação ao resto do ano, um aumento que nos preocupou, confesso Exato, que nos preocupou, né? E aí a gente começou a monitorar mais de perto, ampliamos a testagem para ver se isso ia se consolidar como um aumento que nós vimos e se transformar em uma onda, ou se iria estacionar, que é o que me parece. Mas nós chegamos na última semana de outubro com uma positividade de quase 40%, ou seja, de 10 testes, 4 estava positivo. Caraca. Isso é o número do pico da pandemia, então nos chamou a atenção, aumentou o número de pessoas internadas em menor escala, mas nós tínhamos aí várias pessoas internadas e registramos alguns óbitos, mas me parece que a curva estacionou e a tendência agora é voltar a cair. Mas lembrando, e é importante a gente lembrar e até frisar, que a vacina está disponível em todas as Exato. unidades de saúde, né? Nós tivemos uma cobertura da bivalente muito baixa, que é a vacina indicada nesse momento para maiores de 18 anos que tenham tomado 2 doses da vacina do esquema primário.
vacina de criança, de adolescente, todas disponíveis nas unidades, mas a procura é quase zero. E não estão vencendo essas Tá, vacinas, tá? em todo o Brasil, infelizmente, milhares de vacinas venceram, né? Porque as validades delas não eram muito extensa. No começo, aquela correria danada, em vários lugares, até fura-fila por vacina, e depois a gente, nesses contrassenso de, infelizmente, algumas vacinas serem perdidas por falta de pessoas nas nossas unidades. Em qual faixa etária a cobertura é a menor? Em todas, mas Todas? todas. Se a gente pegar a criança, nós tivemos uma baixa cobertura, uma adesão muito baixa, 14%, se eu não me engano, que é mais ou menos a cobertura atual da bivalente, que a gente tem agora, em torno de 13, 14% da população com maior de 18 anos foi lá tomar o reforço. E agora o Ministério da Saúde recentemente incorporou, né, a vacina da Covid, é o que a gente falava até durante a pandemia, muito provavelmente essa vacina vai ser incorporada no calendário para grupos prioritários, como é a vacina da gripe, mas vai fazer parte do calendário para 2024. Isso já está definido, 2024, o período gripe, Covid, vacinação das crianças O também? que eu vi o Ministério da Saúde falando em relação à vacinação da gripe deve se repetir da Covid. Eles antes faziam o Brasil todo no mesmo período, no primeiro semestre, ali, começando em março, estendendo até maio, mais ou menos. Eles vão separar o norte e o nordeste das outras regiões do país. Nós vamos continuar com o calendário normal de março e eles vão para o segundo semestre. Então, eu acredito que em março a gente já comece a fazer a vacinação da Covid e a da gripe Quer para os dizer, grupos deve ser prioritários. tomar junto? Pode tomar junto. Hoje Pode tem a tomar indicação de junto. tomar junto, né? Provavelmente para Provavelmente, facilitar, para a pessoa facilitar. vai e toma as duas. Exatamente, os grupos prioritários eles são semelhantes da gripe e da Covid. Então, quando a gente começar uma, a expectativa é que o Ministério libere as duas justamente para aproveitar lá quando o idoso for, a gente já fazer as duas, as crianças, trabalhador de saúde, que são os grupos prioritários, já receber as duas vacinas. E sem contar que vocês não podem perder de vista as outras campanhas que são importantes, como a paralisia infantil, né? Pois é, Aline, nós estamos aí agora em um trabalho inédito aqui na cidade de Londrina, porque nós tentamos de tudo para melhorar a cobertura vacinal dos calendários das crianças, né? Vacinamos no posto de saúde, aí não deu certo, vacinamos no sábado, não deu certo, fomos para o shopping, fomos para o circo, fomos para o calçadão, para todo lugar que a gente via pessoa, a gente colocava uma equipe lá e não conseguimos melhorar a cobertura das crianças. E agora a prefeitura lançou, né, um programa de vacinação nas escolas. Então a gente está fazendo esse trabalho. Todas as 6, começando das crianças de 0 a 6 anos e CMEs, tem mandado as carteirinhas de vacina, a equipe do posto vai lá, recolhe, faz a leitura, vê que vacina que está atrasada. Aqueles que estão em dia, a gente já emite o atestado para fazer a rematrícula, que é obrigatório, e aqueles que está faltando, a gente sinaliza na carteirinha da criança, lá, ó, no tal dia, a gente vai na creche, vai no CMEI, eu não sei, para fazer a vacinação. Temos conseguido aí atingir um público que não estava indo nas unidades de saúde. Nossa expectativa é até dezembro a gente fechar aí com a cobertura já dentro de uns padrões que sejam um pouco mais seguro para as nossas crianças. Secretário, e o processo de transparência na fila do SUS, especialmente desses procedimentos especializados, é um entendimento, né, até com o Ministério Público, já começou, está surtindo efeito? Já começou. E Londrina se orgulha, né? Acho que de ser a cidade mais transparente do Brasil em relação aos dados da administração pública, e isso consolida ainda mais, né? A gente disponibilizou a fila de consultas, iniciando esse projeto junto com o Ministério Público. A doutora Suzana tem acompanhado de perto, tinha nos cobrado, e a gente hoje já disponibiliza no site da Prefeitura, na abinha da transparência, você pode entrar lá com os seus dados e consultar em que posição você está na fila para uma consulta especializada, seja ela de qualquer Isso no caso de consultas consulta. especializadas. Isso, não do posto de saúde, um ortopedista, um otorrino, Sim. um cirurgião, posto de saúde ainda não. E o próximo passo é a gente conseguir disponibilizar também a fila de espera de cirurgias. Essa é um pouquinho mais complicada, porque nós dependemos do interfaceamento dos dados dos hospitais, porque cada hospital tem um centro cirúrgico, uma dinâmica de utilização, do médico, então nós estamos fazendo esse rearranjo para conseguir também disponibilizar
às cirurgias eletivas, que é o próximo passo. Uhum. Sobre as consultas, o tempo para que as pessoas consigam essas consultas vem diminuindo? Vem diminuindo, em determinadas especialidades. Uhum. Em outras especialidades, nós temos a dificuldade de conseguir o profissional médico, como, por exemplo, psiquiatria, como, por Psiquiatria exemplo. não tem. Pois é, na verdade, sim, tem poucos profissionais, os poucos que tem estão atendendo em consultório na iniciativa privada, e chega-se o Tem um valor de hospital próprio. R$ 700 uma consulta com um psiquiatra. Por outro lado, o SUS na tabela nacional paga 10. Como é que você vai competir com isso? É uma competição injusta. E até as operadoras têm essa dificuldade. E uma coisa que a gente observa é um movimento de muitos médicos saindo dos planos de saúde, deixando de atender plano de saúde, porque também acham que a remuneração do plano de saúde hoje já não é mais tão interessante, preferem atender somente particular no consultório. Então, algumas especialidades nós ainda temos essa dificuldade, em especial aquelas que não têm um procedimento agregado, ou seja, que não geram uma cirurgia, não Uhum. geram um exame, que o cara vai viver só da consulta médica, ele vai viver só do conhecimento técnico ali, que é psiquiatria, endocrinologia, hematologia. Então, essas especialidades ainda nós temos reumatologia, nós temos uma fila um pouco maior, estamos buscando algumas alternativas para a resolução. As outras nós temos, através dos mutirões, de contratações por horas médicas, conseguido minimizar o tempo. Então, o senhor falou sobre mutirões. Foi no começo dessa semana ou no final da semana passada que nós tivemos um No mutirão? Willis, segunda-feira, no começo Segunda da semana, passada? isso, É. E segunda-feira. e como estão esses mutirões? Lá no Willis, em especial, é a quarta etapa que É nós que é estamos o fazendo, o aparelho o auditivo, aparelho isso, o auditivo, aparelho né? auditivo. E a gente, desde que o prefeito Marcelo Bellinati assumiu, 13.000 aparelhos auditivos foram entregues. Então é muita coisa. É uma fila de espera, para você ter uma ideia. Quando nós assumimos em 2017, a fila de espera era de 6 anos. Então a pessoa ia no posto de saúde para receber o aparelho, demorava 6 anos. Implementamos esse mutirão e hoje nós chegamos a 6 meses. Com essa ação que nós fizemos na segunda-feira, onde mais de 300 pessoas, mais de 300 aparelhos foram entregues, né? Às vezes não Uhum. 300 pessoas, porque uma pessoa pode receber dos dois ouvidos, né? Nós conseguimos chegar em 6 meses a fila, que não é nenhuma fila, é o tempo que ele vai no posto de saúde, o médico identifica essa necessidade, encaminha para o Willis, aí tem uma bateria de exame que ele tem que fazer para identificar a perda auditiva, aí depois faz o teste, a moldagem, se vai se adaptar ou não ao aparelho e recebe o aparelho. Então esses mutirões, eles têm esse efeito de reduzir a fila, e nós já pactuamos para 2024 que isso continua, porque se a gente suspende o mutirão, naturalmente, ao passar do tempo, isso vai A fila vai vai aumentar de novo. aumentar de novo. Então, daqui a pouco não vai mais chamar nem de mutirão, né? Uma estratégia de ampliação de acesso para que ela possa ser contínua. E nós estamos fazendo isso com as especialidades cirúrgicas. Uhum. Fizemos na Policlínica no final de outubro, começo de novembro, 100 consultas com os nossos ortopedistas para que a gente qualifique melhor os pacientes que estavam na fila há muito tempo para mandar eles para a cirurgia. E aí o Hospital Zona Norte, que é a nossa referência agora, nos reunimos com o secretário Beto Preto, tem disponibilizado lá vários horários cirúrgicos, várias especialidades. Então o que a gente quer? Que os pacientes cheguem mais rápidos e mais pronto no Hospital Zona Norte, para que aí a gente consiga aproveitar melhor essa oferta de cirurgia. E tem outras áreas também aí que requerem mutirões aí de espera. Eu acredito que esteja né, no Toda, cronograma de Caso vocês. do oftalmo, né? oftalmo, nós temos uma grande parceria lá com o Dr. Nobuac, né, Hospital de Olhos, nesse momento um mutirão em curso também, mas cirurgia vascular, varizes, cirurgia ortopédica também, cirurgia geral, cirurgia de otorrino. Então, o nosso planejamento é que no máximo até o começo de outubro, como eu disse anteriormente, a gente possa publicar um edital de chamada pública para trazer esses hospitais particulares. Em especial, eu conversei com os hospitais de otorrino, os hospitais vascular e os hospitais de ortopedia da cidade. E todos eles falaram assim: olha, nessas condições de multirão, eu tenho interesse em atender. O Estado lançou um programa que chama Opera Paraná.
e dentro desse programa eles remuneram diferente, eles pagam 200% da tabela SUS. E aí, essas cirurgias que eu citei, essas 3 especialidades, a grande maioria das demandas são cirurgias relativamente simples, de média complexidade. O paciente opera lá um desvio de septo, opera de manhã, à noite e vai embora. A cirurgia de varizes, às vezes, faz por uma técnica de espuma, também internação rápida. Então, nesse contexto, os hospitais particulares, que têm ociosidade no centro cirúrgico, não usa tudo por particular e convênio, teria interesse em participar. Então, nós estamos nessa expectativa de publicar o edital e, consequentemente, fazer grandes mutirões aí já em 2024. Perfeito. A gente está indo para a reta final do nosso programa de hoje, secretário. Aliás, com a secretária de Educação, a última palavra foi exatamente, né, Lino, sobre contratação. Até ele Legal. começou, bom, você falou E a professora está rapidamente. contratando lá um monte de Diz professor, que né? ainda Tem deve dinheiro vir lá. mais, vem mais Eu agora até brinco com ela que ela é a dezembro, prima rica da administração. Agora, secretário, bom, fala um pouquinho mais então sobre essa possibilidade de concurso público para o ano que vem. Ótimo. Então, lembrando que nós fizemos um agora em maio, né, prevendo vários cargos da atenção básica e começamos a contratar. Então, nós já contratamos enfermeiros, nós já contratamos técnicos de enfermagem, pediatra, e aqui fazer um paralelo, que esse concurso nós prevemos pediatra, ortopedista, os ortopedistas a gente contratou 4, os 4 que nós chamamos, eles aceitaram. Pediatra tinha 5 no edital, nós tivemos que chamar 10 para 5 aceitar. Então mostra que realmente é uma especialidade que nós temos muito mais dificuldade de contratar, mas conseguimos já contratar 5 pediatras que recompuseram lá a escala do pai e da maternidade. E agora está tramitando, acredito que até março a gente efetivamente possa fazer a prova de um outro concurso grande para várias especialidades, não só médicas, mas também prevendo médicos da Secretaria de Saúde. Então, os enfermeiros de 30 horas, que são aqueles enfermeiros que podem trabalhar em qualquer unidade de saúde, os auxiliares de enfermagem, os administrativos, né, que a gente chama de TGP, psicólogo, fonoaudiologistas, fisioterapeutas, todas essas especialidades está prevista nesse concurso que a gente tem expectativa de até março conseguir realizar. E aí, gradativamente, e fazendo a convocação desses profissionais. Vamos ter aí um prazo que ano que vem é ano eleitoral, né? Então, se eu não me engano, 90 dias antes da eleição nós não podemos fazer a convocação, mas é importante que a gente faça o concurso, a homologação dentro dos prazos, para tão logo passar esse período eleitoral a gente já poder continuar convocando e em 2025 também, né, ter essa possibilidade de continuar essa recomposição do quadro da Secretaria de Saúde, que é muito importante. Resolvemos praticamente todas as outras áreas, que eram estrutura física, equipamentos, renovação de frotas, mas nada disso tem a real importância se a gente não tiver um profissional lá para atender, né? A saúde é feita de pessoas e nós temos um quadro de servidores muito qualificado e precisamos recompor esse quadro para manter a qualidade do serviço. Mas aí é mais em razão da ampliação ou da aposentadoria de muitos? Das duas coisas. Nós tivemos muitas aposentadorias desde de 2017. Então, nós vamos fazer a reposição, tem a transição, porque nesse momento nós temos alguns colaboradores que são através de teste seletivo, então tem essa transição do teste seletivo que vem da época da pandemia, do pós-pandemia, para suprir a necessidade que nós tínhamos ali de urgência, e também tem a questão da ampliação, como as novas UPAs, né? O pronto atendimento do União da Vitória, que nós vamos ampliar lá a capacidade de atendimento, então tudo isso vai ser previsto nesse novo concurso. Tá certo. Agora, você falou de nós vamos entrar num ano eleitoral, não apenas nesse aspecto de prazo, mas o ano eleitoral é diferente? Atrapalha alguma coisa? Atrapalha muito a administração, secretário? ainda É mesmo. quando o pleito é municipal, né? Porque tem muitas exigências legais para que não se dê conotação política da ação. É. E você pega o prefeito Marcelo Bellinati, não é candidato a nada, né? Então, esse ano eleitoral ele devia excepcionalizar algumas situações, como essa, por exemplo, em que o prefeito não é candidato, né? Mas infelizmente é regra. Então, muitas coisas nós não podemos fazer em ano eleitoral. Então, é um ano que a gente brinca que ele termina para a gente ele praticamente em abril.
Então, E tem a disputa tem a também, né? disputa, tem o Tanto o pleito. candidato a candidato, o Sim, candidato da situação, o da da oposição que oposição, vai, é, né, e é procurar natural atrapalhar. que tenha. E aí, às vezes, em especial quem está fora e quer brigar por um cargo, acaba gerando até alguns transtornos, porque na ânsia de falar que vai melhorar, acaba falando mal de determinadas coisas e atinge o servidor que está lá trabalhando, que está se esforçando, que está se dedicando, né? Então é um ano bastante complicado e eu falo isso porque eu estou na secretaria desde de 2002, então eu já vivi muitos anos eleitorais em funções diferentes e a gente sempre comentava internamente que quando o pleito é municipal, o ano é um ano O ano diferente, é é tumultuado. tumultuado, infelizmente. A saúde mental, secretário, tem muita cobrança para que haja uma melhoria no atendimento. Foi possível evoluir? Mas e como? É. Nossa senhora, ali foi uma das áreas que a gente mais investiu. Foi uma das áreas que a gente conseguiu, inclusive, resolver a questão das escalas médicas e da oferta de consulta com a complementariedade. Nós Uhum. fomos ao mercado, fizemos uma pesquisa de preço, de valores e conseguimos contratar muitos médicos. Hoje, as escalas do CAPS estão completas. Seja do CAPS infantil. O CAPS infantil, quando nós assumimos, tinha um psiquiatra. Hoje tem 3, 4 atendendo. Então, nós aumentamos aí em mais de 1000% a oferta de consulta. Mas, por outro lado, é uma área que mais cresce a demanda. Então, sempre vai ser necessário a gente ter este olhar. Nós reformamos 2 das 3 estruturas do CAPS. O CAPS lá do Vila Nova, que atende crianças, modernizamos, reformamos. O CAPS álcool e droga, trouxemos ali para a estrutura do antigo hospital ortopédico. E agora, em 2024, está finalizando os projetos para a gente reconstruir o CAPS adulto, que é o CAPS lá da Zona Norte, e prever toda essa questão de recursos humanos. Muito bem. Valeu, secretário. Muito obrigado pela sua presença. Terminamos, né, o ano de Pois é. 2023 e vamos, se Deus quiser, estar aí em 2024 com eleição Sem ou sem eleição, eleição, vamos mas a para saúde isso. tem que Verdade. continuar, né, secretário? Exatamente, JB. Agradecer a oportunidade, a você, ao Lino, a todos os ouvintes da Paiquerê. Paiquerê sempre é parceira, sempre trazendo informação de qualidade aos ouvintes, sempre trazendo as demandas, né? Porque vocês são legítimos para isso e nos colocar à disposição. Como você falou, indiferente de eleição ou não, nós temos que trabalhar porque a saúde não espera, né? E quem tem problema de saúde sempre vai ter a Verdade. necessidade de ser atendido e nós vamos estar trabalhando muito para que isso aconteça. Valeu, muito obrigado, secretário. Valeu, Linão. Valeu, JB. Um abraço a todos e um bom final de semana. Muito bem, terminamos aqui o nosso Pai Querer Rádio Opinião especial deste sábado. Lembrando, a gente sempre reprisa na Pai Querer 91,7 o programa no final da tarde ou à noite. Hoje vai ser à noite. Nós vamos ter Botafogo e Londrina hoje, a despedida melancólica do Tubarão do Campeonato Brasileiro, jogo às 17 horas. Vanderlei Rodrigues estará comandando a equipe total. Transmissão deve terminar por volta de 19h45, no máximo 20 horas. Então, logo depois do futebol, nós teremos a reprise do Pai Querer Rádio Opinião especial na 91,7, no Facebook e também, principalmente, né, no YouTube. No YouTube estão lá todos os programas de sábado que nós fazemos e também os programas de braços abertos contando a história da cidade com William Santin lá no YouTube. Muito obrigado ao João Cortez aqui, da equipe do Marcão Careca, ao Luciano Magalhães na técnica, ao Thiago Sadal na central, ao Wanderson Queiroz na supervisão técnica. A você, amigo, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Vem aí, aqui na Paiquerê, em 91,7, o nosso bate-bola com a equipe total. Um abraço.